Galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canalzinho. E hoje a gente vai fazer uma viagem pela nossa história. Vem comigo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Tudo bem? Que bom! Hoje a gente vai viajar pelo mundo dos museus. Quê? Você nunca foi num museu? Você não gosta de um museu? Ah, não me diz isso! Museu é a coisa mais maravilhosa que existe. Os museus, eles servem para resgatar a nossa história. Vocês sabiam disso? Dentro dos museus, a gente tem pedacinhos da nossa história. Eles contam como a gente chegou até aqui. Ou você acha que, por exemplo, a sua cama sempre foi desse jeito? A sua roupa, você acha que sempre foi assim? Ou que, por exemplo, a sua casa sempre foi desse jeito? E onde é que a gente encontra as informações sobre o nosso passado? Nos museus. Sim! Lá a gente encontra vários artefatos que contam as histórias dos nossos antepassados. A gente pode encontrar coisas dos reis, das rainhas, coisas de 1000, 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, de civilizações muito antigas. Graças a esses artefatos que existem nos museus, a gente consegue saber como foi a vida dos dinossauros, como foi a vida do homem pré-história. Então, assim, é um mundo mágico, onde a gente tem contato direto com a nossa história. E vocês sabiam que tem museu de tudo? Sim, não só da nossa história, não. Tem museu do videogame, tem museu de televisão e rádio, tem museu do futebol, tem museu do celular. Sim, museu do celular. Ou você acha que o celular já começou assim, moderninho do jeito que era, o seu que é agora? Não, o celular já foi assim. Pois é, tem museu para tudo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários museus maravilhosos. Isso mesmo. O Rio de Janeiro, ele é uma capital cultural. Aonde você vai, tem um museu para a gente poder conhecer a nossa história. No centro do Rio, por exemplo, você tem o Museu de Belas Artes, que é um museu maravilhoso, onde a gente encontra quadros lindos. Tem o Museu de Arte Moderna, que traz os artistas modernistas, onde a gente vai poder ver obras de diferentes visões. Tem o Museu de Arte do Rio de Janeiro, que traz artistas cariocas, artistas brasileiros, releituras. Tem obras da Tarsila do Amaral, obras do Di Cavalcanti. O Museu do Amanhã, que fala sobre as novas tecnologias, fala sobre sustentabilidade. Tem o Museu de Astronomia, que é um museu que fala só dos nossos planetas, onde tem um telescópio que a gente pode enxergar os outros planetas. Tem o Museu do Negro, que fica também no centro da cidade, na Rua do Rosário, que mostra toda a questão da história do negro. Tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que traz exposições periódicas. Inclusive, a última foi maravilhosa, que foi sobre o Egito Antigo. Eu fui assistir. Que exposição maravilhosa! O Museu Histórico Nacional da Praça 15, onde tem um pátio de canhões que foram utilizados nas guerras que o Rio de Janeiro participou. Então, o Rio de Janeiro tem uma gama de lugares que a gente pode ir para conhecer a nossa história. Basta a gente querer. E é legal a gente ir nesses lugares porque a gente entra em contato com um pedacinho da nossa história. É muito interessante quando a gente vai, por exemplo, no Museu Histórico Nacional e a gente vê lá a primeira bandeira do Brasil. E a gente entende como foi que eles chegaram até a bandeira de hoje. A gente vê a réplica da coroa do imperador. Ou então
quando a gente vai lá no Centro Cultural Banco do Brasil e eles têm uma exposição super legal de como foi a evolução do dinheiro. E aí a gente vê a primeira moeda utilizada pelo homem e como elas foram evoluindo até chegar à moeda de hoje. Então, quando a gente vai aos museus, a gente descobre como que o ser humano evoluiu, como que a gente chegou até hoje, como que a gente saiu lá da época dos dinossauros, usando só pele de bicho, onde a gente não tinha nada, vivia na caverna, para o dia de hoje, vivendo nos grandes prédios e nas grandes civilizações. Como é que a gente evoluiu? Muito da nossa história está nos grandes museus. E hoje, especificamente, eu vim falar de um museu. Sim, eu vim falar do primeiro museu do Brasil. Eu estou falando do Museu Nacional, ele mesmo. O Museu Nacional, ele nasceu em 1818, em junho de 1818, um pouquinho depois da família real ter chegado aqui. Ele é o museu mais antigo do Brasil. Ele foi fundado pelo Dom João VI, que foi imperador de Portugal e do Brasil. Quando Portugal ainda mandava aqui no Brasil, o Brasil não era independente, ele pertencia a Portugal. Já lá no final do século XIX, quando Dom Pedro II era imperador do Brasil, o Museu Nacional, que era o primeiro museu do Brasil, ele começou a fazer várias pesquisas voltadas para a paleontologia, que é o estudo dos dinossauros, da pré-história, do homem pré-histórico, e da arqueologia, que é o estudo das civilizações antigas, porque o Dom Pedro ele era apaixonado pelas civilizações antigas. Ele era apaixonado por essa área de ciência, ele adorava esses assuntos, tanto que ele mesmo tinha uma coleção enorme de artefatos que ele doou para esse museu, para que as pessoas, os estudiosos, pudessem estudar da onde é que veio e remontar a sociedade egípcia. Porque se a gente não sabe, essas sociedades, tanto a sociedade grega, a sociedade egípcia, a sociedade romana, elas datam 10.000 anos antes de Cristo. Então elas são civilizações que vêm se construindo há milhares e milhares de anos. Então tem muita história para ser contada. E muita história para ser contada antes mesmo de você ter livro. Então como é que você remonta essa história? Através desses estudos. Aí o Brasil ficou independente, Dom Pedro foi embora, a família real foi embora, foi tudo para Portugal. E o Museu Nacional continuou aqui. E em 1946, ele passou a ser cuidado pela Universidade do Brasil, que é a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E além de cuidar da parte de pesquisa de paleontologia e arqueologia, aí ele começou também a cuidar da parte de botânica, que é a parte que cuida das plantas, que estuda as plantinhas. Zoologia, que é a parte que estuda os animais. Geologia, que é a parte que estuda o solo, as transformações do solo, da terra, Meteoros, olha que maneiro! Meteoro, você sabia que lá no Museu Nacional tem o maior meteoro que já caiu no Brasil? E um dos maiores meteoros que já caiu no mundo. Isso mesmo. Esse aqui, meteoro Bendigo, é o maior meteoro que já caiu no Brasil. Ele fica exposto bem na entrada do museu. E além disso, o museu ele passou não só a ser um museu, a expor os artefatos que ele ia encontrando, a deixar exposto, como também passou a ser um centro de pesquisa. Então, com o passar dos séculos, com o passar do tempo,
O Museu Nacional ele chegou a acumular 20 milhões de itens históricos. Cara, isso é muita coisa. Vamos dar uma olhada? Preste atenção. Olha só o que tinha lá. Fora o Bendegó, que é aquele meteorito que eu falei para vocês, que é o maior que já caiu aqui no Brasil, a gente também tem a Luzia. Olha quem é a Luzia. A Luzia é um dos fósseis mais importantes da América, porque ela é o fóssil humano mais antigo encontrado na região das Américas. Ela tem em torno de 11.000 a 11.500 anos. Então você tem, né, o crânio e o fêmur da Luzia. Então eles estimam que seja uma mulher, né? Eles fizeram um estudo, estimam que seja uma mulher pré-histórica. Deram a ela o nome de Luzia. Cara, olha que descoberta muito legal. Outra coisa que tem no museu também é essa réplica de titanossauro, que é um tipo de dinossauro que vivia aqui no Brasil, na região de Minas Gerais. Muito legal, né? Olha isso aqui. Isso é um sarcófago. É o caixão da Shah Amun Ensu. Ela era uma cantora da corte do grande faraó egípcio. Então, sondas estudaram esse sarcófago, viram que ele tem um medalhão de escaravelho em forma de coração. Ela foi enterrada com esse medalhãozinho. E essa múmia datada de 750 anos antes de Cristo. E esse vaso? Isso, lindo, não é? É um vaso marajoara, da tribo Marajoara. Ele tem 3.000 anos. Isso mesmo, 3.000 anos. Não dizem que o Brasil só tem 500 anos? Pois é. Isso prova que não tem 500 anos nada, né? As tribos indígenas já viviam aqui há muito tempo. E aqui nós temos um pedacinho dos afrescos de Pompeia. Pompeia, para quem não sabe, foi uma cidade que foi dizimada em 79 depois de Cristo. Isso mesmo, o ano foi 79. Pompeia era uma cidade vizinha do grande vulcão Vesúvio, que entrou em erupção e dizimou a cidade. As pessoas, infelizmente, morreram todas. Não tiveram tempo de se salvar. E esse é um pedacinho dos afrescos, né, da cidade, contando um pouquinho da sua história. Também tem no Museu Nacional. Aqui a gente pode ver uma coleção de borboletas, dentre elas algumas borboletas que já entraram em extinção. A área de botânica do Museu Nacional traz muitos animais que estão ameaçados de extinção e várias sugestões de coisas que a gente pode fazer para tentar preservar a natureza para que esses animais não entrem em extinção. Muito legal, né, galera? Pois é, mas infelizmente no dia 2 de setembro de 2018 um incêndio de proporções enormes destruiu 92% do nosso museu. O fogo tomou quase todo o prédio, levando com ele mais de 90% do acervo. Exatamente. Quase todo o museu foi destruído. Hoje, a gente não pode visitá-lo fisicamente. A falta de investimento na infraestrutura e na segurança do prédio podem ter sido as verdadeiras causas desse incêndio. Ainda não se sabe ao certo o que causou esse incêndio de grandes proporções. O que se sabia é que, infelizmente, não havia investimento suficiente para que houvesse uma manutenção de qualidade, um investimento de segurança, manutenção, infraestrutura, etc. E, infelizmente, uma sobrecarga, enfim, causou esse grande problema no prédio do Museu Nacional
E apesar dele carregar toda essa preciosidade no seu acervo, ele tinha que lidar com essa falta de investimento em infraestrutura e com o descaso das autoridades. O incêndio do Museu Nacional, ele é tratado até hoje pela comunidade científica como a maior tragédia cultural do Brasil. Foi perdido ali coisas que a gente não vai recuperar, como a Luzia foi perdida, as múmias foram perdidas, coisas que a gente não consegue recuperar para poder estudar de novo. Mas, apesar da perda do acervo, os cientistas e os estudiosos, eles ainda têm esperança e criaram um grande projeto para resgate do museu. O projeto Museu Nacional Ainda Vive, ele encoraja que todas as pessoas, visitantes, amantes da história, amantes da ciência, amantes do museu e as pessoas que sempre ajudaram o Museu Nacional compartilhem as suas fotos, as fotos que eles ainda têm guardadas daquilo que foi perdido pelo incêndio. Compartilhem nas suas redes para que as pessoas consigam ter acesso a isso. Além disso, doações estão sendo feitas para que o prédio do museu seja reestruturado, restaurado o mais rápido possível. Afinal de contas, era um prédio histórico. E os artistas que têm feito várias homenagens ao Museu Nacional, como Maurício de Souza, que prestou essa bela homenagem com essa história chamada Insubstituível ao grande museu. Pois a gente pode visitar o Museu Nacional, sim, online. Isso é uma parceria do projeto O Museu Nacional Vive com a Google. Sim, o Google Arte e Cultura. Eles fizeram uma plataforma onde você pode visitar o Museu Nacional antes da tragédia, antes do incêndio. Eles usaram fotos do Google Street View e aí você consegue entrar nas salas. A visita, ela pode ter áudio ou não. E aí você entra no museu e visita todas as salas do museu. Você consegue ver a Luzia, você consegue ver a sala das múmias, você consegue ver a sala dos dinossauros, a sala onde tem os afrescos de Pompeia que eu falei. Todas as salas. Você consegue ir de sala em sala ou você consegue entrar pelo museu e ir andando pelo museu. Isso fica ao seu critério. Eu fiz esse tour. Vamos ver um pedacinho?
maneiro? Muito legal, né? Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem fazer a visita. Tem a visita guiada e tem a visita sala por sala. Eu recomendo a visita guiada, que aí você tem a explicação de cada salinha, tá bom? Não deixem de visitar os museus. Tem a visita ao Museu Nacional e também tem a visita a quase todos os museus do Rio de Janeiro online. Aproveitem a quarentena para visitar os nossos museus e conhecer um pouquinho da nossa história. Tudo bem, galerinha? Então tá bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da nossa história, de conhecer um pouquinho do Museu Nacional que, infelizmente, teve esse acidente, mas que a gente, se Deus quiser, vai conseguir recuperá-lo. E espero vocês na próxima videoaula. Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau!